Muitos querem ser bom, muitos querem ser mal, mas a pergunta é: o que você quer ser? Hoje falarei para você as palavras que Cristo Jesus tem para todos nós, que está escrito na Bíblia. Então, para que você entenda de uma maneira simples e totalmente entendível, peço que você escute essa mensagem até o final para que você possa entender qual é a boa vontade e obra de Deus. Existe uma palavra na Bíblia que escrito está em 1 Samuel, capítulo 24 em diante, que diz da seguinte maneira: Davi corta a orla do manto de Saul. Lerei para vocês, para que vocês possam entender quais são as palavras que Cristo Jesus quer que nós guardamos em nosso coração. Está escrito da seguinte maneira: Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de Ende. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre o povo de Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas, das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna. Entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhe far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, e estendendo eu minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna, e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, e saiu da caverna. Gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com seu rosto em terra, e se prostrou. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas a caçar da minha vida, para ma tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vinga-me, e o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu ao rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal, e tu mostraste hoje que usaste comigo de bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não matastes. Porque quem há que, encontrando o teu inimigo, deixaria ir por um bom caminho,
O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizestes. Aqui percebemos que Davi estava sendo perseguido por Saul. Estava sendo perseguido por Saul, e Saul, entrando em uma caverna, ficou lá. Então os homens de Davi, e até mesmo Davi estava aos lados da caverna. Os homens de Davi disseram para ele: mate o teu inimigo que está diante de ti. Era como se eles estivessem dizendo essas palavras para Davi. Mas Davi não fez isso. O que Davi fez? Davi cortou a orla do manto de Saul. Mas mesmo assim, ele sentiu, doeu no seu coração por ter feito isto. Porque mesmo sem tocar um dedo em Saul, Davi sentiu que fez algo que não era para ele fazer, pois ele cortou o manto da orla de um ungido do Senhor. Então Davi conteve os seus homens de querer matar Saul, pois certamente os homens de Davi queriam destruir Saul, pois os homens de Davi eram com Davi, pois Davi fugiu de Saul correndo porque Saul queria matar. Mas mesmo Davi sozinho, Deus enviou homens para estarem com ele, e esses homens eram fiéis a Davi. Por isso esses homens queriam matar Saul, mas Davi os impediu. Mas o que vemos aqui é que quando Davi falou para Saul, que também estava na caverna e que teve a oportunidade de matá-lo, ele disse para Saul: eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Ele não estendeu a mão contra aquele que o estava perseguindo. Também Davi se considerou pequeno, se considerou uma pulga, se considerou um cão, pois disse das seguintes palavras: após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Essas palavras mostram que Davi não se considerava alguém grande. Mesmo estando no exército de Saul, Davi se considerava pequeno, mesmo Deus tendo ungido Davi para se tornar o próximo rei de Israel. Saul então percebeu que Davi fez o bem e usou de misericórdia para com ele, e disse da seguinte maneira nas palavras: e tu mostraste hoje que usastes comigo de bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizestes. Até mesmo Saul percebeu que ele, sendo mau, querendo perseguir Davi, estando perseguindo Davi para o matar, ele percebeu que Davi fez o bem. Pois a pergunta que eu te pergunto é: se você viesse o seu inimigo, e se o seu inimigo estivesse o perseguindo para o destruir, e você tivesse a oportunidade de feri-lo para que ele não te persiga mais, o que você faria? Davi fez diferente. Ele não feriu, ele não levantou a sua mão contra o seu inimigo, e o seu inimigo era Saul. Mas para Saul, Davi era o seu inimigo, mas Davi era bom, era homem de Deus e preferiu fazer a diferença. E qual é a diferença que ele preferiu fazer? Ser luz nessa terra. Assim também mostrarei outros exemplos para que vocês possam ver a verdade da palavra de Deus. Existe também as palavras que escrito está, que é sobre José. Então, desta maneira está escrito em Gênesis, capítulo 37 em diante, que diz: sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia-lhe uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores,
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Passando então um tempo, Jacó disse para José ir ver os seus irmãos que estavam apacentando as ovelhas. Então José foi, e os seus irmãos o viram de longe, e disseram, antes de chegar a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, lá vem o sonhador mor, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Versículo 24, que diz, e tomaram e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Depois se assentaram a comer pão, e levantaram seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isto ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas. E assim então venderam José, tiraram José do poço e venderam José como escravo para os ismaelitas, que o levaram para o Egito. E no Egito José passou de servo que foi comprado pelo senhor para depois ir para a prisão, e passou muito tempo dentro da prisão, até que então Deus exaltou José e tirou José daquela prisão que estava preso há muitos anos. E aconteceu que José era governador daquela terra, e vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se a ele, com face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente. Disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José se lembrou dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes, vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Eles disseram, não, senhor meu, mas os teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse, não antes que vieste para ver a nudez da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão, da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José, isso é o que vós tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier. Envia um dentre vós para que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos. As vossas palavras serão provadas, e se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Passando então um tempo, José então provou os seus irmãos, e os seus irmãos mostraram que se arrependeram, e José mostrou-se para eles, em verdade, revelando que era José, o mesmo José que eles jogaram no poço e venderam como escravo. Está vendo? José era governador de toda aquela terra. Ele tinha grande poder em suas mãos, pois o que ele dizia o homem faria. Então, ele podia matar os seus irmãos. Ele teve a oportunidade de destruir os seus irmãos. Mas o que ele fez? Ele provou-os para saber se eles realmente se arrependeram. E realmente eles se arrependeram. E José os perdoou, mesmo José sendo governador da terra do Egito. Ele não usou aquele poder que ele tinha para seus próprios benefícios, para destruir. Ele preferiu ser luz, ajudando as pessoas que precisavam de comida, ajudando naquela terra, pois Deus o exaltou.
E quando seus irmãos apareceram a ele, o que ele fez? Ele não os destruiu. Ele simplesmente os provou e os perdoou. Assim, José também ensina nós a sermos luz, a fazermos o bem, porque muitos querem fazer o mal, muitos escolheriam destruir os seus irmãos se fossem eles José. Se vocês mesmos fossem José e fossem jogados num poço e depois vendidos como escravo, estando preso na prisão por muito tempo, o que vocês fariam com aqueles que simplesmente os feriram e os perseguiram? Certamente vocês se vingariam, mas nas palavras de Deus ensina que devemos fazer diferente, fazer o bem, ser luz. Por isso está escrito uma palavra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante, que diz da seguinte maneira: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, que foram as palavras que Cristo Jesus disse para todos nós e deixou para que todos nós viemos guardar em nossos corações. E está escrito desta maneira: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós, pois, sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás nos céus. Novamente, as palavras de Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Isso significa que devemos ser luz, devemos ser diferente, porque muitos escolhem ser trevas. E o que Davi e José escolheram serem luzes, escolheram fazer o bem, pois a luz faz o bem, mas o que faz o mal é treva. Então, as palavras de Cristo ensinam que devemos ser luz e que devemos resplandecer essa luz, que é a luz de Cristo, em nossas vidas, para que as vossas boas obras sejam manifestas e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E quem é o vosso Pai que está no céu? O vosso Pai que está no céu é Deus, pois não há outro Pai. Você pode até ter o seu pai da terra, mas o seu Pai, o seu verdadeiro Pai, o seu único Pai que realmente está contigo em todos os momentos é Deus. Também escrito estás nas palavras de Deus, que foram as próprias palavras de Cristo Jesus, dizendo: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito vosso Pai, que estás no céu. Está vendo? As palavras de Cristo diz que antes era: amarás ao teu próximo e aborrecerá o seu inimigo. Muitos eram assim. Muitos amam aquele que estão com eles, aqueles que fazem o bem. Mas Cristo ensina que devemos amar também os nossos inimigos. Por isso diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, aqueles que falam mal de vós, aquele que odeia você. Você deve amar este e orar por este, orar por aqueles que vos perseguem. Pois assim Davi fez, pois assim José fez. Davi foi perseguido por Saul e não usou a espada contra Saul para o ferir. José teve a oportunidade de ferir os seus irmãos, mas não usou o poder de ser governador do Egito para destruir os seus irmãos. Assim diz: sede, pois,
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. E para finalizar essas palavras, está escrito da seguinte maneira: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa com todas as palavras conectadas nesta mensagem? Eu direi para vocês que Jesus Cristo chamou a muitos, mas muitos não querem ser luz. Por isso diz, mas poucos escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos são os poucos que querem ser luz nessa terra, que querem perdoar uns aos outros, que não quer fazer o mal com uns aos outros, que perdoam, que fazem como Davi, que fazem como José, que fazem diferente, que são luz na terra, porque escrito está, porque muitos são chamados, mas a verdade é, o que você fará? Se Deus chamou você, se Deus está com você, se você está ouvindo essa mensagem, o que você fará? Será daqueles que são os poucos escolhidos, que querem ser luz, ou daqueles que querem fazer o mal, que querem destruir os seus inimigos, que têm a oportunidade de destruir e destroem? O que você fará? Pois Cristo se agrada daqueles que amam os seus inimigos, pois Deus nos amou, mesmo sendo nós pecadores, enviando o seu Filho único para morrer por nós na cruz, pois se pensarmos bem, Cristo Jesus morreu sendo limpo, sendo totalmente puro, e o que nós somos, muitas das vezes somos errados, pecadores, e o que nós devemos fazer é fazer como Cristo, porque Cristo nos amou, ainda mesmo nós sendo pecadores. Então, deixo essas palavras para vocês, para que vocês possam ser luz e ser sal dessa terra. Agradeço a vocês por ouvir até aqui e compartilhem essa mensagem para que outras pessoas possam também conhecer Cristo Jesus. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.